Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 2 de abril, nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória, esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Senhor Jesus, nós estamos na terceira semana com a mensagem 22. A apostasia precederá a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. De fato, a palavra está mostrando para nós que nós precisamos perceber que a vinda do Senhor está próxima. E por isso a gente precisa estar vigilante e também cooperando com a vinda. Não basta só amar o Senhor, mas amar a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, e cooperar com essa vinda. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando com cada um de nós, mas o mundo também, através de todo o sistema que o inimigo quer impor, ó Senhor Jesus, também está preparando um caminho para o anticristo. É um caminho de levar as pessoas a duvidarem da fé, a colocarem os instrumentos da palavra de lado, Senhor Jesus. E se focar apenas naquilo que é material, naquilo que é humano. Ó Senhor Jesus, não tem ninguém em todo o universo como Deus, que deseja o melhor para o ser humano. Ó Senhor Jesus, se a gente realmente deseja cumprir a vontade de Deus, aí sim é que a gente vai ter um viver humano perfeito. Ó Senhor Jesus, porque Deus é perfeito. Então a gente não pode aceitar essas coisas que contrariam a lei de Deus e que infelizmente estão penetrando no meio do cristianismo. Que o Senhor ele possa nos esclarecer para que a gente possa ficar apercebido, Senhor Jesus, e viver com base nos princípios de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Ó Senhor Jesus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. Daniel, capítulo 7, versículo 25, a parte A. Ó Senhor Jesus. O anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O pós-modernismo é contrário à lei de Deus. Ó Senhor Jesus. O esforço de Satanás hoje é para mover as sociedades a fim de retirar delas todos os princípios éticos e morais relacionados com a palavra de Deus. Esse movimento ganhou força a partir do pensamento de alguns filósofos que passaram a questionar a ideia de uma verdade única no universo. Eles deram origem ao pensamento pós-moderno. Entre eles se destaca Friedrich Nietzsche, um filósofo que criticava a doutrina de Platão e do cristianismo por conceberem um mundo além do mundo material. De fato, nós almejamos uma pátria celestial, mas esse filósofo quis derrubar isso com seus pensamentos. Ele também afirmava que os valores, tanto o bem como a verdade, não são absolutos, eternos, universais ou imutáveis, uma vez que tudo isso deve ser relativizado. Essa filosofia começou a influenciar o século XX e o século em que vivemos. Uma de suas frases mais conhecidas, Deus está morto, convidava as pessoas a questionar a existência de Deus e seus valores absolutos. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, não pense que vamos viver sempre bem.
pois antes da vinda do Senhor, os tempos serão cada vez mais difíceis. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo advertiu-nos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, aquele que não tem mais afeições humanas, implacáveis, caluniadores, falam mal de qualquer pessoa, inclusive de autoridades, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nestes tempos finais, os homens viverão totalmente livres da lei de Deus, livres de restrições, cada um vivendo o que é melhor para si, não o que é melhor para a coletividade. Esses tempos vão provar nossa fé. Por isso, nossa preocupação com essas palavras é alertar cada um a não viver desapercebidamente. Vamos preparar-nos para a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Apresento a seguir um breve resumo das principais características do pós-modernismo. Elas nos ajudarão a compreender como Satanás tem conduzido as nações com o objetivo de retirar da sociedade todas as referências e princípios da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. 1. Secularismo. Ideologia que prega que a religião deve perder sua influência sobre as mais variadas esferas da vida social. Por exemplo, para um Estado secular, pouco importa o que a Bíblia diz acerca do casamento. Mesmo que não seja aceitável diante de Deus, acontecerá segundo o desejo e a vontade do cidadão. Esse é o movimento do mistério da iniquidade, que opera para tirar a lei de Deus da sociedade, pois é exatamente isso que detém o anticristo. Ó Senhor Jesus. 2. Relativismo. Rejeita qualquer critério universal de valores. Prega que não existe verdade absoluta e assim a sociedade perde suas referências. Sabemos que nossa referência é a verdade, a palavra de Deus. Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E em vários lugares da Bíblia ouvimos falar sobre o Deus verdadeiro. Os tessalonicenses deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é a verdade imutável, permanente, constante. Mas o pós-modernismo quer derrubar esse conceito, pregando que não existe verdade absoluta. Nesse caso, cada um poderá fazer o que quiser, porque as verdades poderão ser distorcidas do jeito que o indivíduo quiser. Além disso, você será criticado quando defender que crê no Deus que está na Bíblia. Ó Senhor Jesus. 3. Imediatismo. Defende que tudo tem que ser aqui e agora. Os filhos hoje são criados para não esperar. Para muitos, não importa a ética, nem mesmo se o que farão prejudicará outras pessoas. Uma pessoa assim busca a própria felicidade e prazer a qualquer custo. Ó Senhor Jesus. 4. Individualismo. O indivíduo passa a ser mais importante que o coletivo. Ele é tomado de egoísmo e faz o que lhe for melhor, não se importando com o que for melhor para os outros. Ó Senhor Jesus. 5. Pluralismo. Defende o reconhecimento da diversidade de crenças com seus sistemas políticos, sociais e religiosos, tomando-os como iguais em direitos e importância. Numa sociedade pluralista, os cristãos são criticados quando afirmam crer somente na palavra de Deus. Isso chega a ser ofensivo para algumas pessoas. Ó Senhor Jesus. O pós-modernismo quer derrubar todos os pilares da palavra de Deus, retirando das nações os princípios de suas culturas baseados na herança judaico-cristã, em especial naquilo que a palavra de Deus afirma acerca de fé, família e trabalho. O pós-modernismo faz parte do mistério da iniquidade e visa retirar esses laços que ainda detêm o aparecimento do anticristo. O objetivo desta palavra é alertar-nos e encorajar-nos a estar cada vez mais fundamentados na palavra e não renunciar à nossa fé. Não desanimemos, queridos irmãos. Deus é conosco. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Quais dessas características do pós-modernismo podem influenciar sua vida? O que fazer para que isso não aconteça? Ó Senhor Jesus. Aqui ele, o irmão deixa para nós aqui algo muito pessoal, mas eu quero citar aqui, alguns pontos aqui, Senhor Jesus, e o que a gente pode fazer, dentro do que foi falado, Senhor Jesus. Dentro do secularismo, ele mostra que todas as esferas sociais, todas as situações de cada um, o que importa é o desejo da pessoa, Senhor Jesus. Não precisa se basear na Bíblia, porque a Bíblia é retrógrada, a Bíblia é antiga, Senhor Jesus. E o remédio para isso é a gente se importar com aquilo que a Bíblia diz. Procurar o falar de Deus, procurar a direção de Deus, as diretrizes de Deus. O segundo é o relativismo, Senhor Jesus, que mostra que não é necessário uma referência. Tudo é relativo, a gente tem que ver o agora, e o agora o que importa é aquilo que o indivíduo quer. É assim que surgem muitas ditaduras. Ó Senhor Jesus, uma pessoa que tem mais poder, todo mundo tem que fazer o que ela quer e pronto, acabou. O remédio para isso é que Deus é a nossa verdade absoluta. Senhor Jesus, não é aquilo que eu quero, é aquilo que está na palavra, e é isso que eu preciso buscar. Ó Senhor Jesus. O terceiro ponto aqui, que é o imediatismo, que mostra que é o aqui e o agora. Não tem que esperar nada, vamos fazer, e aí você não para pensar, para raciocinar as consequências daquilo que você está fazendo. Você vai buscar o seu prazer, a sua felicidade, e nada mais importa. O remédio para isso é aprender a confiar no Senhor, aprender a confiar no plano de Deus. Deus tem um plano, Senhor Jesus. O que importa não é o aqui e o agora, mas aquilo que Deus está construindo em nós aos poucos. A edificação que Ele está fazendo, o trabalhar de Deus na nossa vida, o nosso crescimento. Ó Senhor Jesus. O quarto ponto é o individualismo, que leva as pessoas a serem egoístas, fazer só o que é melhor para si, sem se importar se vai prejudicar o outro. E o remédio para isso é a gente ter que ver aquilo que é bom para a edificação, aquilo que vai gerar, Senhor Jesus, benefício para todos. A palavra de Deus é algo que todos podem viver, que todos podem praticar. E é isso que a gente tem que ver, aquilo que todos possam realmente aproveitar para serem levados diante do Senhor, diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus. E o quinto ponto é o pluralismo, que acha que tem que misturar todas as crenças com política, com coisas sociais, com religião, Senhor Jesus. Então, nada tem peso, tudo é relativo, tudo é igual. Se você crê numa coisa, o outro tem um sistema político e acredita num candidato, é a mesma coisa, tudo é crença, tudo é fé, e não é por aí, ó Senhor Jesus. E para a gente realmente fugir disso, a gente precisa aprender a crer e a confiar na palavra de Deus, Senhor Jesus. Crer na palavra é uma coisa, confiar na palavra é outra coisa. Isso vem através da experiência. A gente precisa realmente ver que aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele colocou na sua palavra, está acima de tudo. Ó Senhor Jesus, se a gente for regido por isso, realmente Deus é conosco, Ele vai nos guardar. Ó Senhor Jesus. O meu ponto-chave de hoje: firmes na referência e princípio da palavra. Ó Senhor Jesus. Tudo isso aqui vem provar a nossa fé, ver se realmente a gente está convicto, a gente está claro, Senhor Jesus. E o que a gente precisa fazer é estar sempre buscando a palavra de Deus, sempre buscando a presença de Deus. Ele é que vai nos guiar em todas as coisas. A gente não pode ficar sendo guiado pelos pensamentos. A gente precisa ser guiado pela fé, pelo Espírito, pela vida interior. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Meus irmãos, uma palavra profética ultimamente tem mostrado isso para nós. Eu não posso ser guiado pelo meu pensamento, pela minha emoção. Eu preciso ser guiado pela fé. E para isso eu preciso aprender a confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus. E todas essas coisas aqui que foram apontadas são para ir realmente minando a nossa fé. São coisinhas, pequenas coisas que, se a gente não prestar atenção, vão substituindo a palavra de Deus. Você vai vivendo essas coisas sem perceber. E quando você vai perceber, já é tarde. Você já está longe do caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí você tem que viver com a consequência daquilo que você fez. E o Senhor está mostrando para nós, olha aqui, todos nós somos livres. Todo ser humano é livre para fazer aquilo que ele quer. Ó Senhor Jesus. Mas é justamente por isso, a gente vai ver amanhã no Alimento Diário, que todo homem vai ser julgado por Deus. Ó Senhor Jesus. A gente não pode viver, principalmente nós cristãos, como se a gente não fosse ser julgado. Não, o que eu fiz é o que eu achei melhor e pronto. Senhor Jesus. Mas será que o que você fez foi o melhor mesmo? Você procurou, você viu todos os ângulos, você foi diante de Deus? Senhor Jesus. Uma vez chamaram Jesus de bom,
ele falou que só tem um bom, é o Pai que está no céu. Então ele mostrou que todos os seres humanos são passíveis de erro, Senhor Jesus. E nem sempre todo mundo também está disposto a seguir a vontade de Deus. Jesus estava ali cumprindo a vontade de Deus e alguns estavam achando que aquilo que ele estava fazendo era ruim. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor. O irmão ele cita, né, várias vezes nessa palavra falando sobre o modernismo. Mas o modernismo, em alguns aspectos, ele ainda tinha a palavra de Deus como base. Mas quando chegou o pós-modernismo, foram entrando muitas filosofias, muitos pensamentos, Senhor Jesus. E a ética, a moral, aquilo que vem da palavra de Deus foi deixando lugar, foi deixado de lado. Principalmente numa época, Senhor Jesus, em que começou a acontecer, né, a Revolução Industrial, né, a força trabalhista foi ganhando, né, mais força. Então começou a filosofia, começou a entrar, Senhor Jesus, para poder tirar poder das massas, né, poder tirar poder das pessoas, porque eles queriam ainda manter as pessoas escravizadas dentro de alguns princípios, né, para poder mostrar para as pessoas, olha, segue isso aqui, que isso aqui vai te beneficiar financeiramente, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. E algumas pessoas falavam, não, eu tenho que ser honesto, né, porque eu sou cristão, eu sigo a palavra de Deus. E aí foram entrando nessas filosofias para acabar com isso, para cada um olhasse e falasse, ó, o importante é que você está ganhando, ó, apoia isso aqui, ó Senhor Jesus. Né, haviam os lords, né, os senhores, aqueles que eram detentores do poder, do dinheiro, Senhor Jesus. Né, apenas os detentores, né, disso podiam votar, né, e várias outras coisas. Eu não vou entrar muito nesse assunto, Senhor Jesus, mas só para a gente perceber que tudo visa dar poder para aquele que tem poder de convencimento. Então, antes, né, a sociedade era regida por aqueles que tinham poder aquisitivo. Né? Ó Senhor Jesus, os lords, né, aqueles que tinham nome, tinham posição, tinham cargo, tinham isso, tinham aquilo. Mas aí com a questão do trabalho, né, muita coisa foi perdendo poder. A pessoa, você tem poder? E se ninguém mais trabalhar para você? Né? As massas começaram a ganhar voz. Né? E aí começou o quê? Começou a entrar essas filosofias. Olha, vocês vão seguir esses princípios aqui? Não. Olha, você tem que ouvir o que o outro está falando. Olha, ele está falando que isso aqui vai ser bom para você. Mas mesmo se, né, não fosse de acordo com a vontade de Deus. Aí muitos foram se corrompendo e foram aceitando esse tipo de coisas, Senhor Jesus. E aí o tempo foi passando. E essas coisas foram penetrando mais ainda na sociedade. Né? Veio todo esse pensamento filosófico de Nietzsche, né, que era contrário a Platão. Né? Platão sempre deixou claro ali que havia uma força superior, ó Senhor Jesus, e que, né, eu sei que nada sei. Né? Então, quanto mais ele adquiria conhecimento, ele viu que ainda tinha muita coisa. O homem era muito limitado, ó Senhor, para compreender tudo. E o cristianismo veio ainda com muito mais força, né? Falando de Jesus, tudo aquilo que ele fez, trazendo a palavra de Deus, ó Senhor Jesus. Então, tanto essa doutrina de Platão quanto o cristianismo, ele concebe um mundo além do mundo material. E aí começaram a entrar esses conceitos filosóficos para mostrar, não, o que você tem é só o mundo material. Para que você vai se apoiar num princípio moral se isso aí não vai te dar nada? Você vai ficar num princípio moral e vai morar numa casinha pobre? Não. Olha, aceita aqui o que o seu empregador está falando e ele vai te dar um dinheiro, ele vai te beneficiar. Olha, e aí você convence os outros ali. E aí começou assim. Ó Senhor Jesus. Aqui a gente não é para a gente ficar entrando muito nessas questões de história, é mais para a gente ver o princípio bíblico. Né? Senhor Jesus. A gente vê também, hoje, uma base também para o pós-modernismo também é o marxismo, né, de Karl Marx, né, que também começou a pregar, né, a falar sobre o socialismo e o comunismo, que na teoria é muito bonito, Senhor Jesus, mas é contrário à palavra. O Senhor fala que o trabalhador é digno do seu salário. Você vai, você conquista, né, e a Bíblia também mostra esse princípio. Olha, aquele que teve demais, né, Deus ele deu a ele a mais para ele cuidar aquele que não conseguiu, aquele que tem de menos. Então é um princípio divino aí, né, de aquele que tem mais não se apegar ao materialismo, né, ajudar aquele que tem menos. A gente viu durante a semana nos princípios na palavra sempre de ajudar o outro. Né? A palavra veio trazendo um conceito, por exemplo, para o escravo, que muitas sociedades, muitas coisas por aí não consideravam o escravo como pessoa. Se ele não é uma pessoa, ele é um bem material.
né? Ele é igual um lápis que você pode pegar e quebrar, né? É como qualquer outra coisa, como um talher, não quero mais, jogo no lixo, né? E assim era o escravo, mas a lei de Deus não veio mostrando, não. O escravo ele é uma pessoa, você tem que cuidar dele. Ó Senhor, ele não é uma propriedade, é um ser humano, um ser vivo. Ó Senhor Jesus. E já esses conceitos que vem trazendo, né, a respeito dessas filosofias e do marxismo e tal, é falar que não. O que importa não é o ser humano, mas o seu relativismo de acordo com o poder. Ou seja, o quanto de material ele possui. Se ele pode te dar ou não um outro bem material em troca. Então por que ter padrões morais sem ganhar nada, se você pode seguir o padrão do materialismo e receber algo em troca? Mas hoje muitos querem inverter isso, né? Falar que não, o socialismo e o comunismo eles são contra o materialismo, que o materialismo está no capitalismo. Ó Senhor Jesus, muito pelo contrário, né? Os países que são capitalistas, as pessoas têm muito mais liberdade, porque lá o seu trabalho vale o seu esforço, Senhor Jesus. Mas tanto no comunismo como no socialismo, isso se perde, porque no papel é bonito, todos têm direitos iguais, o Estado governa tudo, o Estado cuida de você, né? O país, né? O governante, ele vai ver o que é melhor para você, e tudo aquilo que você faz vai para o Estado, não é seu. Aí é bonito, né? Todo mundo, poxa, então todo mundo vai ter tudo igual, vai ter tudo bom do melhor. Mas se você olhar países socialistas e comunistas, não é por aí. Senhor Jesus. O que acontece é que alguns são detentores do poder, esses recebem os benefícios e os outros têm uma igualdade da miséria. Ó Senhor Jesus, porque o ser humano é corrupto, né? Então se pregou muito isso. Então o próprio Karl Marx, né, que veio falando sobre isso, ele não viveu o que ele falou, porque ele casou com uma mulher rica, gastou todo o dinheiro, toda a fortuna dela, e ele falava de igualdade entre pessoas, mas ele tinha empregados, né? Ele era servido, ele não tinha condições iguais onde ele morava, né? E depois dele, não vou citar mais nomes, né? Mas depois dele veio um que falou que olha, o marxismo deu errado, porque ele veio falar com pessoas adultas, pessoas que já têm seu pensamento. O marxismo tem que ser implantado na escola, tem que ser implantado no ensino de base. Assim você vai formando uma sociedade dentro desse padrão, porque vai incutindo desde pequeno, e é o que acontece hoje. Por isso os irmãos têm alertado a gente a cuidar dos filhos, né? Ó Senhor Jesus. E depois veio, né, ainda outros que foram introduzindo mais coisas ainda, além disso, né? Então ele pegou esses princípios, igual eu estou falando, né? Tem o comunismo, o socialismo, que fala uma coisa, mas ele fala, faz errado, mas ele fala que é o outro. Então entrou esse outro princípio desse outro pensador que fala o seguinte: tudo aquilo que você fizer de errado, sempre culpe o outro. Então, né, o comunismo, o socialismo traz miséria para as pessoas, mas ele fala assim, não, fala que a culpa é do capitalismo. Porque o capitalismo, o outro trabalhou, ganhou um monte de coisa, mas aí o outro que foi usado. Quando na verdade é o contrário. Senhor Jesus, se você trabalhar, você vai ser digno de receber aquilo que você trabalhou. Né? A Bíblia fala que, né, para aquele que trabalha, o salário não é um favor, é uma obrigação. Mas aquele que não trabalha e recebe, Senhor Jesus, ele recebeu por causa da misericórdia. Então, a Bíblia trabalha em nós esses princípios, que a gente precisa trabalhar, né, precisa ser transformado por Deus. Mas esses princípios estão sendo infundidos nas pessoas, ao invés das pessoas perceberem o que está acontecendo, não, joga a culpa no outro. Isso aqui é porque não aconteceu aquilo, é porque aquilo outro. Eu não me dei bem, eu preciso me dar bem. E por aí vai. Ó Senhor Jesus. Mas mostrou para nós que todas essas questões foram entrando, né, no pós-modernismo, tirando, né, a questão de Deus, seus valores. As pessoas começaram a questionar a existência de Deus, a existência dos valores de Deus. Senhor, e foram se deixando isso de lado. E aí hoje se inverte isso. Hoje o cristão que tem padrão de valores, de honestidade, e hoje a sociedade quer falar o contrário. Não, se ele é cristão, ele é preconceituoso, ele é retrógrado, ele não aceita as coisas, quando na verdade é o contrário. Quem segue esses 5 pontos que foram mostrados para nós, esses que estão seguindo isso aqui, que estão sendo intolerantes, que não aceitam as diferenças. Hoje se prega, né, que não, as diferenças, tem que ter pluralismo, cada um tem direito de pensar o que quer, mas quando você fala que você é cristão, que você tem a sua crença, que você tem as suas diretrizes,
eles agem com preconceito com você. Então falam que você não pode ser assim. Não. Você não pode ser cristão, você não pode seguir por aí. Mas peraí, mas e o tal do pluralismo que você falou, que cada um tem direito de ser o que quiser? Não, tem direito de ser o que quiser, menos isso aí. Ó Senhor Jesus. Ou seja, você não tem direito de fazer aquilo que você quer. Você tem direito de fazer aquilo que o outro quer. Senhor Jesus. Mas eles falam que o cristianismo é que quer impor, né? Então, é o que eu falei. São esses princípios, né? Não, vamos falar uma coisa, vamos aplicar isso aqui. Se der errado, fala que a culpa é do outro. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber as coisas. A Bíblia nos predisse, né? Mostrou para nós, a gente viu na leitura, que nos últimos tempos ia acontecer isso. Né? Os irmãos já mostraram para nós no mediano anterior, né? Nós temos o tripé da vida cristã: fé, amor e esperança. Mas o mundo também tem seu tripé, né? Ama a si mesmo, ama os prazeres e ama o dinheiro. Ó Senhor Jesus, né? Que tudo isso aqui a gente tá resumido aqui, né? Senhor, as pessoas não respeitam a autoridade, não estão preocupados com outro ser humano, amam só a si mesmo, não têm domínio próprio, né? Senhor, negam a Deus. Tudo isso está aqui, né, no princípio do fim dos tempos. Ó Senhor Jesus. Mas são princípios que só vão perceber, Senhor Jesus, quem exercitar o Espírito. Né? Ele mostrou aqui para nós todas essas questões aqui, porque as pessoas estão vivendo dessa forma porque querem viver fora, né? Querem viver longe das restrições da lei de Deus, da palavra de Deus. E ele mostrou para nós que isso vem provar a nossa fé. Ó Senhor Jesus. Porque é a hora de você ver, né, as suas convicções pessoais e as convicções que estão vindo através da palavra. Então é isso que vai provar a nossa fé, porque você começa uma doutrinação desde pequeno, você vê a sociedade toda caminhando para esse lado, e quando você começa a tocar na palavra, você começa a ter um choque. E aí, o que você vai aceitar? A cultura do mundo ou a cultura de Deus? Por isso eu mostrei para nós toda essa questão de cultura de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso mostrou, nós temos os pilares: fé, amor e esperança. A fé é para gerar uma obra baseada na fé. A fé fora de nós existe, independente da gente crer ou não. Mas quando eu creio, eu recebo essa palavra, é formada uma fé dentro de mim, a fé subjetiva, que é a minha fé. Mas hoje as pessoas estão querendo relativizar as coisas, os pensamentos, as filosofias, e chamar isso de fé. Não, eu creio dessa forma, a minha fé é assim, porque está misturando com a palavra. E aí, novamente, eu quero falar o que eu tenho falado a semana inteira. Quando está falando desse padrão aqui, não é para você olhar para as pessoas que não têm Deus e ficar cobrando isso delas, mas você olhar para o viver cristão. Será que eu, como cristão, não estou misturando a palavra com esses conceitos? É por isso que o irmão botou aqui que isso aqui está vindo para provar a nossa fé. Porque você vai vivendo como os outros vivem, e aí você fica desapercebido quanto à vinda do Senhor, quanto ao padrão de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Então, a sua convicção é forte o suficiente para você seguir o padrão de Deus? Ou você vai ficar vivendo baseado no que os outros pensam, no que os outros estão falando? Ó Senhor Jesus. É por isso que ele falou, a fé é o que está vindo de Deus. Deus está mostrando algo diferente. E aí você vai ter convicção para ver, olha, eu creio que isso aqui é de Deus, eu creio que é Deus falando comigo, eu estou ouvindo a voz de Deus, Deus está falando isso daqui. Agora a questão é, eu tenho liberdade, mas eu vou fazer isso que Deus falou, ou eu vou ficar naquilo que é mais confortável para mim? Ó Senhor Jesus, isso aqui tem que perceber. Por isso o irmão falou, olha, eu vou mostrar as principais características para você perceber como que o inimigo está retirando as referências e os princípios da palavra. Isso mostrou o secularismo. O que importa é a vontade do cidadão. Não quero saber o que a Bíblia fala do casamento. O que importa é ser feliz, é ter prazer. Busca isso de qualquer jeito. Não importa o outro. Senhor, mas o Senhor deu para nós princípios. E a gente precisa buscar. Agora, se um cristão segue esse princípio, ele não vai se preocupar, né, em manter o casamento, em orar, em buscar a vontade de Deus. Não, estou insatisfeito. Vou arrumar outro casamento em outro lugar. Vou fazer outra coisa. Ó Senhor Jesus. E isso siga o padrão do mundo. É nisso que muitos cristãos têm caído. Começa por aí, depois enreda por outras coisas. Ele mostrou a questão do relativismo, né? Mostra que não tem um critério só para você avaliar as coisas. Você tem que ver dentro de cada um qual é o critério de cada um, né? E ver dentro disso tudo ali, né, o que os outros vão aprovar, né? Não é aquilo que Deus vai aprovar, é o que o indivíduo quer e pronto, acabou. Só que na hora que dois indivíduos conflitam, ó Senhor Jesus, e agora? Né? É isso que acontece. Sempre há conflito.
Mas toda essa questão do pós-modernismo ele quer mostrar que não. O conflito é só se você crê em Deus. Se você não crê, não tem conflito. Quando na verdade não é assim. Basta a gente olhar discussões aí de um monte de coisa aí na internet aí que você vai ver. Né? O imediatismo. Não, o importante é agora. Mas presta atenção, olha a consequência. Não, o importante é agora. Né? E a palavra está mostrando para nós que não. Eu preciso ir diante do Senhor porque tudo tem uma consequência. Se eu agir sem olhar o todo, Senhor Jesus, eu vou prejudicar outros e também lá na frente eu vou ser prejudicado. Vai haver uma consequência. Né? E ele fala também do individualismo. Não, o que importa é a minha vontade, o meu prazer. Se eu for passar por cima do outro, o problema é dele. Senhor Jesus, não é por aí, né? E o pluralismo, né? que fala justamente o que eu falei no início. Que você fala que todos os pensamentos são iguais, mas quando você traz algo que é diferente, ninguém quer. Senhor Jesus. Né? Eles querem impor. Não, os pensamentos são iguais desde que você pense igual a gente. Se você pensar fora, né? O negócio é o seguinte, tem que pensar mais dentro da caixinha. Se você pensar fora da caixa, não pode. Senhor Jesus, tem que aceitar a maioria. E não é. Hoje o que está sendo imposto são coisas de minorias que estão querendo impor a sua vontade, a sua maneira. Senhor Jesus, mas, como eu falei no início, né? Mas eles querem pegar isso aí e dizer que, não, o que está fazendo isso aqui é o outro. Ele está impondo, mas ele fala que é o outro. Ele é intolerante, mas ele fala que o outro é intolerante. Ele não aceita, mas ele fala que o outro é que não aceita. Ele que é brigão, mas ele fala que o outro é que está brigando. Né? Senhor Jesus. E assim vai. Por isso que mostrou, né? Vai tirando esses princípios. Aí se você for olhar, né, o que a sociedade está fazendo, se for seguir o politicamente correto, você vai sempre dar razão para quem está seguindo o padrão do pós-modernismo, que está seguindo o padrão da iniquidade. E isso está penetrando nas igrejas. Uns estão achando, não, eu tenho a minha fé, você tem a sua. A Bíblia fala que a gente precisa chegar à unidade da fé. Um só Deus, um só Senhor. Senhor Jesus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Senhor Jesus, mas tu falou, não, eu tenho o meu, você tem o seu. Senhor Jesus, não é por aí, a vontade de Deus vai ser cumprida por aqueles que estão alertas, aqueles que estão buscando o padrão da Bíblia, o padrão do Senhor, o padrão de comunhão com Deus. E uma coisa que eu tenho alertado muito os irmãos é que a gente precisa estar sempre orando, sempre buscando o Senhor. Porque você pode estar em uma situação, por exemplo, que você orou um tempo atrás por uma situação com uma certa pessoa. Olha, eu orei aqui a Deus para resolver uma situação e Deus me deu paz para fazer isso aqui. Só que agora, sei lá, passaram-se meses, ou semanas, ou já passou um tempo, e o coração da pessoa mudou. Mas aí você fica baseado naquilo. Não, olha, eu tenho paz, porque eu orei lá atrás e Deus me deu paz. Mas se você orou hoje, você foi diante de Deus hoje, porque o coração da pessoa mudou. A intenção dela para com Deus mudou. E aí será que Deus ainda está apoiando isso? Será que Deus ainda está dando paz? Senhor Jesus. É como os irmãos mostraram isso para nós, a palavra profética, como na história de Saul. As pessoas olham e falam, Deus escolheu errado, Saul não era para ser rei. Senhor Jesus. Não, Deus escolheu certo, Saul era um homem humilde, era um homem temente a Deus. Mas depois ele mudou, o coração dele mudou. Deus deu para ele várias oportunidades de se arrepender e ele foi errando. E o Senhor falou para ele, olha, agora vai ser tirado o reino de você e ser passado para outro. E depois chamou Davi, e mesmo assim Davi respeitou, até que chegou um momento em que Deus tirou Saul, e aí Davi pôde entrar. Davi já era ungido rei, já estava tudo certo, mas ele aguardou, ele respeitou a hora de Deus, o tempo de Deus, Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber isso. O coração das pessoas mudam. Né? A situação muda. A pessoa estava disposta a buscar o Senhor, mas foi enganada, como o Alimento já está mostrando para nós. O inimigo aqui está vindo aqui, retirando os princípios para o aparecimento do anticristo, para a apostasia. A apostasia vai preceder a vinda do Senhor. A apostasia já está acontecendo. Senhor Jesus. Por isso que o irmão vem mostrando para nós, o Alimento já vem mostrando para nós. Então, né, tudo isso está vindo junto com a iniquidade para retirar, Senhor Jesus, toda a restrição que há na palavra de Deus. É a palavra de Deus que está restringindo o mundo. Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber isso. O inimigo ele quer tirar os princípios da base da palavra de Deus. E algo que o irmão falou na palavra que não saiu no Alimento Diário, que ele mostrou aqui. Retirar os princípios de Deus, né, das pessoas, da sociedade, é o princípio
né, é a parte fundamental para a implantação do socialismo e do comunismo. Senhor Jesus, que tira totalmente a liberdade das pessoas. Mas o Senhor está mostrando para nós Ele mesmo como um padrão de verdade, Ele como uma única verdade absoluta. Ó Senhor Jesus, né? Sem uma verdade absoluta, qualquer coisa pode ser distorcido, né? Senhor Jesus. Então as pessoas querem distorcer todas as coisas e elas querem falar que não ter um padrão é que vai ser bom, né? Você vai ter liberdade, mas elas não te dão liberdade para você fazer. Ó Senhor Jesus, você só tem liberdade se você for de acordo com Ele. Se você crê em Deus, tiver um padrão moral, um padrão de verdade, honestidade, você é atrasado. Ó Senhor Jesus, não é por aí, né? Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente ir diante do Senhor, não ser egoístas, não seguir esse caminho. Ó Senhor Jesus, como mostrou, né? Alguns acham que não, você tem que poder misturar tudo, mas se botar a palavra de Deus no meio é ofensivo. Ó Senhor Jesus, peraí, mas eu não podia colocar qualquer opinião? Por que a minha opinião não pode ser essa? Não, isso é ofensivo. Ó Senhor Jesus, né? E aí querem tirar, né, a questão da palavra, a questão de Deus, afirmam que você tem que crer em Deus, e para crer em Deus não precisa crer na Bíblia, você não precisa crer na palavra de Deus. Existe Deus está em todo lugar, Deus é bom e tal, mas na hora que acontecem as coisas ruins, olha, se Deus existisse não tinha essas coisas ruins. Mas peraí, Deus é bom e agora você falou que Ele é ruim? Ó Senhor Jesus, então são coisas contraditórias, né? Por isso a gente realmente precisa aprender a tocar na palavra de maneira correta, né? Assim como Jesus falou para nós lá em Mateus 5, Senhor, Ele veio mostrar, eu não vim para revogar a lei, eu vim cumprir. Nenhum ser humano é capaz de cumprir. A gente tem que perceber isso, os mandamentos de Deus estão aqui, nós só vamos cumprir no Espírito. Obedecer a Deus, o principal é obedecer ao Senhor. E muitos acham que não, vou pegar a letra preta no papel branco, eu vou ter o mesmo entendimento, eu vou fazer assim. Mas a Bíblia mostra que se você aprender e ensinar de forma errada, Senhor Jesus, você vai ser considerado o mínimo no reino do céu. Você vai perdendo a oportunidade de crescer. Então a gente precisa procurar, né, sempre diante do Senhor a melhor maneira, ou seja, a maneira de Deus. Não é aquilo que eu acho melhor, não é aquilo que eu vi assim. Não, é realmente procurar o padrão de Deus. Por isso eu insisto novamente, a gente não pode ficar baseado, olha, um tempo atrás eu vivi assim, e eu busquei Deus, e Deus mostrou isso aqui. Não, a gente precisa estar sempre se atualizando diante de Deus. Senhor, o Senhor continua dando paz quanto a isso? Senhor, eu devo continuar dessa forma? Ó Senhor Jesus, Deus Ele é dinâmico, né? Ele está sempre mostrando para nós, assim como o Senhor mostrou na palavra, quando Ele enviou os discípulos, olha, exercite o Espírito, que é o Senhor que vai mostrar como que vocês têm que responder a cada um. Mas se você tivesse um só jeito de falar, você não vai cumprir aquilo que Deus deseja. Você tem que ver esse dinamismo, né, da vida de Deus, da vida da igreja, ó Senhor Jesus. E é isso que é a nossa base. Nossa base é a fé. É aquilo que o Senhor fala conosco, é aquilo que o Senhor nos encaminha. Eu preciso aprender a confiar naquilo que Deus está falando. E para isso eu preciso exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.